Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou falar sobre os três cérebros do ser humano, que é um modelo criado pelo neurocientista americano Paul MacLean na década de 70 e que se consolidou na década de 1990. E por esse modelo nós temos três cérebros, é um cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. E segundo esse cientista, no cérebro reptiliano, ele é responsável pela preservação da espécie, então toda a agressividade e sexualidade nossa está dentro dessa parte do cérebro, e ele é considerado, então, mais ancestral. Nós já nascemos com ele completo. O sistema límbico, ou o cérebro mammaliano, ele está mais relacionado com as emoções, nossos comportamentos que nós temos. E ele, segundo esse cientista, ele desenvolve até mais ou menos o sétimo, oitavo ano de idade. E o neocórtex, que é a parte onde nós armazenamos o conhecimento, onde nós temos a criatividade, ele é o responsável pelos nossos sucessos ou fracassos na vida. Ele se desenvolve até os 20, 22 anos de idade, dependendo do indivíduo. O problema é que o nosso cérebro, ele é muito jovem, ele tem apenas 100 mil anos de idade e nós ainda não aprendemos a usá-lo com propriedade. Nós não aprendemos a usá-lo com toda a sua potencialidade, de uma forma construtiva. A maior parte da população mundial, ela sobrevive na pobreza, eles estão preocupados mais em ter uma janta, um almoço, o que vão comer no próximo dia, do que precisam realmente ter uma vida de sucesso. Eles não tiveram oportunidade da vida, não aproveitaram a oportunidade da vida por uma questão de razões. Então, eles usam muito mais o lado reptiliano do cérebro, aquela parte mais ancestral. Por outro lado, nós temos indivíduos que conseguiram ser bem-sucedidos na vida, então eles usam muito mais o neocórtex, às vezes mais de 90% das ações desses indivíduos é através do neocórtex. Então eles conseguem armazenar conhecimento, ter criatividade e ser bem-sucedido. Quanto mais as pessoas entenderem como é que funciona o nosso cérebro e tiverem oportunidade na vida, mais pessoas vão usar aquela parte mais evoluída do nosso cérebro, menos problemas nós vamos ter no nosso planeta. E se nós olharmos, de um modo geral, a população mundial, o cérebro reptiliano é responsável por 55% das nossas ações no planeta. 38% está relacionado com o sistema límbico e apenas 7% está relacionado com o neocórtex. Precisamos, então, reverter esse processo. Aqui nós temos uma pirâmide. Quando a gente fala 55, 38 e 7, nós temos uma pirâmide. Aí um outro cientista criou uma pirâmide, que é a pirâmide de Maslow. E por essa pirâmide, na base dela, que tem a segurança e a fisiologia humana, está relacionado com o neocórtex. No meio dessa pirâmide, que está relacionado com a parte de sentimento, estima e relacionamento, é a parte do sistema responsável, o sistema límbico é o responsável. E a autovisualização, que está na topo dessa pirâmide, é a que está relacionada com o nosso neocórtex. Então, nós precisamos de reverter isso daí. Com essa pandemia, com essas guerras aí da Rússia com a Ucrânia, com as mídias sociais, a gente percebe que está havendo muito mais agressividade, mais ódio, discriminação. Possivelmente, esses 55% que está relacionado com o cérebro reptiliano já aumentou na população mundial. Já não é mais 55%, já deve estar nos 70%. E tende a aumentar, e isso é preocupante. Nós precisamos de reverter isso daí. E o problema é que a mídia, ela explora muito o lado negativo do ser humano. Explora muito mais a agressividade, assédio,
a criminalidade, a discriminação, ela está cada vez mais intensa na população mundial. Então, isso faz com que o nosso cérebro reptiliano ele é muito mais acionado, e quanto mais acionado ele for, mais conexões neuronais nessa parte cerebral vão ocorrer. Aquilo que eu falei no último vídeo, né? Quanto mais a gente usa o cérebro de uma determinada atitude, algumas atitudes comportamentais, nós, então, aquela parte do cérebro fica mais densa. E nós precisamos de reverter esse processo. E só entendendo um pouco mais como funciona o nosso cérebro é que nós vamos poder atuar de uma forma mais construtiva. E quanto mais conhecimento nós passarmos para a sociedade, quanto mais pessoas entenderem como é que o nosso cérebro funciona, como nós podemos mudar o nosso comportamento melhor para a população mundial. Porque senão nós vamos ter um comportamento igual a todas as espécies biológicas do planeta, que é a curva de Gauss. E na curva de Gauss você tem uma fase do logaritmo de crescimento, tem uma estabilidade, depois você tem uma queda. E esse comportamento humano está fazendo que a gente chegue, talvez logo ali chegue no topo, e a agressividade vai fazer com que a gente caia drasticamente a população mundial. Quer seja por doenças, de um modo geral, quer seja por agressividade, pode ser então por guerra, e isso daí deveria ser evitado. E eu espero então que vocês tenham entendido aí um pouco mais sobre o nosso cérebro. Quanto mais divulgarmos esses conhecimentos para a população melhor, quanto mais pessoas entenderem como funciona a fisiologia do ser humano, como funciona o nosso corpo, como são as nossas atitudes, melhor para a população do modo geral. Nós precisamos evoluir, nós precisamos de usar muito mais o neocortex. Esse não deve ser o privilégio de uma parte muito pequena da população mundial. Ela deveria ser disponível para toda a população mundial, para que todos possam usufruir de toda essa capacidade intelectual e mental que nós temos no nosso cérebro. Para ser bem-sucedido, para ter progresso e não ter todo esse problema de doença, problema de pobreza que nós temos no planeta. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, por favor, o nosso canal. Se inscrevam se vocês não se inscreveram. Compartilhem. Vamos divulgar o máximo conhecimento científico, porque esse é essencial para a evolução do ser humano aqui na Terra. E menos problemas nós vamos causar para o nosso planeta e para nós mesmos. Muito obrigado.